Oi, eu sou Isaac e o nosso grupo irá falar sobre a propagação de ondas eletromagnéticas em meios com e sem perdas. Mas, antes de começarmos a falar sobre a propagação em si, vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é uma onda eletromagnética. Essas são as equações de Maxwell. Nós temos a lei de Gauss, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Essas equações descrevem o campo elétrico e o campo magnético, tanto quanto a sua variação de acordo com a variação do outro equivalente. A variação do campo elétrico de acordo com o campo magnético e a variação do campo magnético de acordo com o campo elétrico. Usando essas equações, nós conseguimos derivar essa equação, que é a equação da onda eletromagnética, onde μ0 é a permeabilidade do vácuo e ε0 é a permissividade do vácuo. Mas o que essa equação nos dá? Essa equação descreve a variação do campo elétrico ou campo magnético ao longo do tempo. Assim conseguimos ver a variação do campo de acordo com a variação no campo. E conseguimos notar que a variação do campo elétrico em um ponto gera uma variação no campo magnético. Essa variação no campo magnético gera uma variação no campo elétrico também, um pouco deslocada da sua origem. E se continuarmos fazendo isso para diversos pontos no campo, veremos esse formato bem reconhecível de uma onda senoidal. E como toda onda, possui comprimento de onda, frequência e fase. Mas é importante notar que a velocidade de fase consegue ser calculada por 1 sobre raiz de μ epsilon, que, no meio sem perdas, como vácuo, é a velocidade da luz. Mas esse gráfico pode enganar um pouco. Sim, a variação do campo elétrico gera uma variação perpendicular no campo magnético, e ambas são perpendiculares à direção de propagação. Esse gráfico, na verdade, descreve uma onda eletromagnética com uma polarização linear. Ou seja, o campo elétrico varia linearmente, o campo magnético varia linearmente, gerando uma nova onda mais para frente, seguindo os mesmos planos. Porém, há várias outras formas de se ter também esse sistema. Por exemplo, a polarização circular, onde a onda vai se rotacionando, ou a polarização elíptica, que é uma mistura da linear e da circular. Olá, vamos falar sobre a propagação de ondas eletromagnéticas em meios sem perdas, um conceito fundamental para entender como a energia viaja em diversos materiais ideais, como o vácuo e certos dielétricos, Vamos partir para a definição e características de meio ideal, sem condutividade. Um meio sem perdas é aquele onde não há condutividade elétrica, o sigma é igual a zero. Isso significa que as ondas eletromagnéticas podem se propagar sem dissipação de energia. Em um meio dielétrico ideal, a relação entre o campo elétrico e o campo magnético é regida pelas equações de Maxwell, permitindo que as ondas viajem sem atenuação. Falando agora sobre ondas planas em meios dielétricos. Quando falamos em ondas planas, nos referimos a ondas eletromagnéticas, cujas frentes de ondas são planos, perpendiculares à direção de propagação. Um conceito fundamental aqui é o índice de refração, dado por n igual a raiz de εr μr. Essa equação aqui. Índice de refração, onde o εr é a permissividade relativa e o μr é a permeabilidade relativa do meio. Um outro parâmetro importante é a impedância do meio, definida por n igual a raiz de μ sobre epsilon. Aqui. N igual a raiz de μ sobre epsilon. Essa relação afeta como a onda se propaga e interage com diferentes materiais. Falando agora sobre índice de refração e impedância do meio. Quando uma onda encontra uma interface entre dois meios, parte dela é refletida e parte dela é refratada. As leis de Snell governam esse fenômeno, com a seguinte fórmula: N1 vezes seno de θ1, que é igual a N2 seno de θ2. Elas
determinam o ângulo de refração, dependendo dos índices de refração dos meios envolvidos. Já as equações de Fresnel nos dizem quanta energia é refletida e quanta é transmitida, dependendo do ângulo de incidência e da polarização de onda. A gente falou aqui sobre reflexão e refração. Agora, propagação em guias de onda e fibra óptica ideais. Nos guias de onda e fibras ópticas, a propagação ocorre por reflexão interna total, confinando a energia dentro da estrutura. Nas fibras ópticas, temos dois tipos principais de propagação. Primeiro, monomodo, um único feixe de luz viaja pelo núcleo. Segundo, multimodo, onde vários feixes seguem caminhos diferentes. Essas tecnologias são essenciais para comunicações modernas, como a internet de alta velocidade. Estamos aqui apresentando uma aplicação. Falamos sobre propagação de ondas em meios sem perdas, abordando desde conceitos básicos até aplicações práticas, como fibras ópticas. Oi pessoal, eu sou o Davi. Hoje eu vou falar um pouco de ondas eletromagnéticas em meios com perdas. Vocês já perceberam como o sinal do celular pode enfraquecer dentro de um túnel ou dentro de um lugar um pouco conturbado? Ou porque é difícil captar ondas de rádio dentro de certos locais? Isso ocorre porque certos materiais absorvem parte da onda eletromagnética. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso e porque isso é um fenômeno essencial para diversas áreas da tecnologia. Para começar, a gente precisa falar um pouco sobre o conceito de meios com perdas. Diferente de meios ideais, como o vácuo ou como o ar seco, onde as ondas eletromagnéticas podem se propagar sem grandes alterações, o meio com perdas é caracterizado pela presença de condutividade elétrica. Isso significa que ao atravessar esse meio, a onda parte sua energia em forma de calor, pois os elétrons do material absorvem, dissipam essa energia. Um bom exemplo são os metais, que possuem altíssima condutividade e praticamente bloqueiam a passagem das ondas, refletindo-as quase completamente. E para a gente quantificar essa perda, a gente usa um meio fundamental, que é a constante de propagação, que é dada por uma equação. Nessa equação a gente tem dois componentes essenciais. O primeiro é o alfa, coeficiente de atenuação, responsável por medir o quanto a onda perde de energia à medida que ela se propaga, e o segundo é o beta, o coeficiente de fase, que indica como a fase da onda muda ao longo do percurso. Para entender melhor, imagina, se a condutividade do meio for zero, como no vácuo, não há absorção de energia e a onda propaga livremente, enquanto se o meio apresentar alguma condutividade, parte da onda será dissipada em materiais com a condutividade muito alta. Como metais, a onda praticamente não consegue penetrar e sofre reflexão total. Isso explica porque um rádio funciona bem ao ar livre, mas perde sinal dentro de um elevador. E agora, para a gente falar sobre a atenuação, a gente precisa abordar um conceito que é muito importante, que é a profundidade de penetração, que também é conhecida como skin depth. Esse parâmetro mede até que ponto uma onda pode entrar no material antes de ser completamente absorvida. Matematicamente, a gente pode usar a relação como 1 sobre alfa. Isso significa que quanto maior a condutividade do meio, menor será a profundidade de penetração. Da mesma forma que quanto maior a frequência da onda, menor será a distância que ela consegue percorrer dentro de um material antes dela se dissipar totalmente. E para visualizar isso de uma forma mais prática, a gente pega as ondas de rádio, por exemplo, que operam em frequências mais baixas e conseguem atravessar paredes e até terrenos. Já as ondas de micro-ondas, que têm frequências muito mais altas, elas são absorvidas com facilidade e não conseguem se propagar muito longe dentro de um material sólido. É exatamente por isso que dentro de um forno micro-ondas, as ondas de alta frequência interagem com as moléculas de água, gerando calor e aquecendo os alimentos de uma forma mais eficiente. E compreender a propagação das ondas eletromagnéticas em meios com perdas é essencial para diversas aplicações tecnológicas. Por exemplo, na área de telecom, esse efeito influencia a transmissão de sinais de rádio, de televisão também e ondas de telefonia móvel. E é por essa razão que as redes 5G precisam de antenas mais próximas umas das outras, porque suas frequências são muito altas e sofrem atenuação significativa ao atravessar os meios.
E outro exemplo também está na área da engenharia elétrica, onde os materiais com perdas são utilizados para blindagem eletromagnética, protegendo os equipamentos contra interferências externas. Já em radares e antenas, o controle da absorção e reflexão das ondas é fundamental para otimizar o desempenho dos sistemas de telecomunicação e detecção. Diante de tudo isso, percebemos que a propagação das ondas eletromagnéticas em meios com perdas é um fenômeno essencial para diversas aplicações do nosso dia a dia, desde a recepção de um sinal simples de Wi-Fi até a operação de sistemas mais complexos, como os radares e telecomunicações. A absorção da energia das ondas tem um papel crucial,